Olá, estamos aqui de volta. Hoje é o nosso sexto dia de reprogramação aqui na Reeducação Financeira, onde nós abordamos este assunto e é uma mescla, não é, aqui de energia, espiritualidade, materialidade, foco, execução. Então, tudo isso que você quer alcançar, aí seus objetivos, tem a ver com você e tem a ver com a forma que você se posiciona aqui no universo, não é? E a forma que você se posiciona no universo tem a ver com a tua criação, tem a ver com a tua personalidade, tem a ver com assuntos de ancestralidade, tudo isso que a gente já conversou aqui, e tudo isso para você se compreender e sair de um estado de vítima, não é? De vitimização, vitimismo, não é? Então, sair de tudo isso e ser responsável pela sua vida e assumir as tuas verdades aí, não é? Então, quando eu digo assumir as tuas verdades, é assumir a forma também que você é, dentro dos dois aspectos, positivo e negativo. Porque aqui não tem nenhum santo, né? Ah, não tem, porque senão não nasci aqui na 3D. Então, quando você escolheu vir para cá, viver essa experiência, você já escolheu sabendo que você ia viver essas polaridades aí, tá? O que acontece que a grande diferença, assim, de nós seres humanos e outros seres, até seres extraterrestres, né? Eu não sei se eu vou te assustar agora falando sobre isso, mas é porque é um assunto que está cada vez mais em pauta aí, cada vez os acessos estão mais presentes, as conexões, enfim, não é? Aí, não sei se você acredita nisso, mas pode achar uma loucura, né? Mas a vida em outros planetas, ela existe, sim. Então, a Terra não é a única, não é o único planeta. A Terra é um planeta pequeno, não é? E é um planeta relativamente novo. Mas existem, sim. Bom, mas eu respeito aí a sua opinião, se você achar que isso é loucura, né? Porque realmente eu respeito. Mas esses seres que já estão, que são de outros planetas e que acabam ajudando aqui a Terra a equilibrar o sistema, alguns deles, não é que eles são mais elevados, são melhores do que a gente. Em alguns aspectos, eles são mais centrados e eles já atingiram um nível de centramento emocional e tudo isso, um nível mais avançado que a gente, tá? Tô falando dos mais próximos aqui, tá? Então, esses seres, a diferença deles pra gente é que eles sabem e eles integram bem a sombra, né? Então, por exemplo, falar dos pleiadianos, tá? Eles que trouxeram essas informações aí, que eles também, na verdade, aconteceu uma coisa com os pleiadianos, que eles acabaram perdendo o próprio planeta, né? Então tem uma grande história aí, que qualquer dia a gente até conversa sobre isso, mas o que eles vêm trazendo é que eles conseguem integrar a sombra e compreender e saber, e não colocar embaixo do tapete, porque aqui na Terra a gente não quer, né? Você não quer falar, você é egoísta, pessoal. Ai, eu não, Deus me livre, né? Você é invejoso? Você sente inveja? Todo mundo nega, mas todo mundo sente, né? Porque existe um grande índice de inveja. Todo mundo fala, ai, fui na cartomante, a cartomante falou que tem um monte de energia de inveja em volta de mim. E se está em volta de você essa energia é porque você é compatível, né? Você sente também. E nós não aprendemos a lidar com isso, né? A gente não aprendeu a lidar com esses sentimentos, porque tanto a religião como a escola e nossos pais mesmo sempre ensinaram que é feio sentir inveja, né? Então a gente esconde isso embaixo do tapete, sendo que, claro, não a inveja ela existe, ela tá aí, ela vibra, ela tem até Facebook, né? A inveja. Porque dependendo do que você colocar ali no Facebook, aquelas mentiras que tem ali, né? Aquilo que as pessoas colocam, aquelas fotos bonitas, sorrindo, beijando com a pessoa, né? O namorado e o marido, a esposa, tudo aquilo. Aquilo ali nem sempre é uma verdade, mas as pessoas têm elas têm essa necessidade de estar mostrando ali, né? Mostrando foto de comida, essas coisas. Eu não gosto disso, né? Então, eu gosto de colocar sobre o meu trabalho. Mas coisas pessoais, assim, muito difícil. E até muitas pessoas falam isso, né? Você devia colocar mais coisas das viagens.
A viagem do Egito 2020, até hoje eu não coloquei muita coisa ali, porque o que eu quero passar mesmo é a essência, né, do trabalho, não só a imagem, não é? Então, eu coloco algumas fotos para vocês verem como eu sou, né? Não sou apenas uma voz que vos fala aqui, eu não sou Lombardi, né? Eu existo, então eu coloco minha foto ali. Mas as pessoas colocam tudo aquilo ali e gera um campo muito forte. Então, quando você compartilha uma postagem, quando você curte alguma coisa, você está compartilhando energeticamente toda aquela energia também. Então, a inveja ela existe sim, e você já sentiu, todo mundo já sentiu, eu também já, não é? Por mais que hoje as pessoas falam, mas é inveja branca. Realmente tem um aspecto positivo de você colocar aquilo como uma referência para você, não é? Eu uso várias referências, porque são lugares onde eu quero chegar, são pessoas que realmente eu admiro muito algumas pessoas deste mundo de ajuda, né? Ajuda planetária, as pessoas que desenvolvem trabalhos planetários, pessoas que trazem informações, conhecimentos, eu admiro e são referências para mim. Então a gente não aprende, né, assim, a lidar com a questão da inveja em si. E precisa aprender, porque se você é pai, é mãe, e você tem um filho que, sei lá, comentou do amiguinho na escola, né? Ai, porque às vezes tem um aluno que se destaca mais na escola e a professora fica mais chegado daquele, né? E aí o outro aluno, né, o teu filho, sei lá, e chega em casa e comenta, né? Ele sente inveja do amiguinho, porque o amiguinho ele é melhor em matemática, sei lá, ele é melhor em alguma matéria ali, ou melhor no desenho, enfim. E aí o filho chega em casa e comenta isso com o pai, com a mãe. E nós precisamos saber lidar com isso, de que forma? Trazendo para essa criança o potencial dela, né? Aí você vai falar, nossa, realmente, filho, o seu amiguinho é muito bom nisso mesmo, mas olha, você também é bom em tal aspecto, porque como eu sempre falo aqui, e essas palavras vêm de um dos nossos mentores aqui do nosso trabalho, todo mundo nasceu com uma ferramenta. Acontece que quando você está desenvolvendo muito sentimento de inveja, ciúme e tudo isso, é porque você está longe de si, né? Se afastou de si, do seu centro, e está focando no outro, e para de estar centrado em você. Na verdade, tem gente que nunca se centrou em si, né? Tá sempre fora, no outro, buscando a força no outro, olhando para fora, colocando a culpa fora, né? Colocando a culpa no sistema, a culpa no pai, na mãe. E aí xinga o outro, a culpa no marido, a culpa na esposa, isso e aquilo, e não olha para dentro de si. E aí fica difícil de você encontrar a cura, porque você precisa retomar o teu poder. E você tem uma ferramenta aí dentro de você. Aí isso é uma coisa que eu te garanto, tá? A única coisa que eu garanto da reprogramação é isso. Que existe uma ferramenta dentro de você, que é uma luz aí dentro de você. E isso existe em todas as pessoas, até naquela que você considera, sabe, até naquele drogado, até naquelas pessoas que estão ali na cracolândia, né, jogadas, usando crack, porque tem esse distúrbio, né, essa deficiência. Ele também é filho de Deus, da centelha divina, igual você. Ele também tem uma ferramenta, né? Todas as pessoas, tá? Todas as pessoas, bandido, tudo isso aí, tudo tem uma ferramenta e uma centelha divina. Aí acontece que a pessoa se afasta de si e fica colocando a culpa fora e se vitimando, então se afasta e não consegue sentir a ferramenta. E a ferramenta a gente começa a acessar quando você começa a compreender o que a divina presença eu sou em mim, né? Então, reconectar e trazer o seu poder de volta. Você faz isso quando você olha para você e você começa a observar que tudo que está ao teu redor foi uma cocriação sua. Você cocriou tudo, até a tua doença, de alguma forma. Foi você que cocriou. Mas isso a gente está falando não é para você se sentir culpado, é para você se sentir empoderado, não é? Você fala, nossa senhora, eu criei toda essa desgrameira. Porque foi assim que caiu a minha ficha, né? Quando eu estava no pior do pior, eu falei, gente, para onde eu vou agora? Não tem para onde ir. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu criei tudo isso na minha vida, então, se eu co-criei tudo isso na minha vida, atrai tudo aquele bando de pessoas dominadoras, né? Pessoas querendo me manipular, porque as pessoas viam o meu potencial, eu que não via, né?
Então, eu tive um monte de sócio na minha vida, sócio para tudo, né? Sócio para arquitetura. Eu tive sócio porque eu já tive escritório de arquitetura com imobiliária, então eu tive sócio para isso, sócio no escritório de arquitetura, sócio no escritório de Feng Shui que eu já tive, não é? Com a pessoa que não sabia nada, mas é, ela tinha muito dinheiro, então ela ofereceu à sociedade, a gente começou, mas eu via que em um momento ela queria sempre me dominar, dominar, dominar. E uma vez eu senti o recado de um mentor falando, não é? Ele falou que você vai sempre atrair pessoas assim, dominadoras, né? Querendo te dominar até você perceber a tua própria força. E isso foi por muito tempo, assim, na minha vida, né? Então eu não queria, eu achava que eu tinha que ter alguém para caminhar comigo, enfim. E aí a história que eu já vou contando aqui, né? Eu já contei um pouco ontem, que foi a transformação. Então, você começa a perceber o que você cocria ao teu redor e você começa a sentir a tua força. Fala, nossa, eu cocriei tudo isso, não é? Essa pessoa que está do meu lado é assim, assim, assado. E no meu trabalho, o meu chefe é assim. E hoje eu tenho dívidas, tenho isso, tenho aquilo, não consegui realizar. Por quê? E aí você vai trazendo toda essa força de volta para você perceber e usar tudo que está ao teu redor como um espelho. Porque não tem melhor. Esta é a forma que o universo comunica com você. Porque você, já que você não para ouvir a forma do universo através do amor, não é? Não existe esse ditado, se não é pelo amor, é pela dor. E é bem isso. Então não precisaria ser pela dor, né? Mas o humano, o que é negativo, o que é dolorido, é o que ele consegue registrar com mais força. É engraçado isso, não é? Então, isso é um desequilíbrio da emoção e a falta de empoderamento. Quando você começa a se organizar, principalmente no nosso assunto aqui, que é o assunto financeiro, e você começa a se organizar financeiramente, você vai se sentindo diferente. Você vai se sentindo diferente. Quando você começa a falar, né, que você decidiu aí, você fez a tua lista, você teve coragem, não se impressione com o número que você chegou aí na soma das dívidas e deu um número alto ou não se impressiona com isso, tá? A mesma força deste número alto é igual ao número baixo ali, não se pressiona com isso, solta a sua multidimensão e compreenda que esse universo é um universo quântico, multidimensional, tá bom? E já que o universo ele é multidimensional, não tem diferença a questão de ser grande, ser pequeno. O seu cérebro ele nem valida esse tipo de informação, na verdade. Se você consegue se expandir a multidimensionalidade. Então, o primeiro passo é de você se organizar as tuas contas, as tuas dívidas, colocar no papel e ter força para olhar isso e se posicionar, tá? Esse movimento tem que ser feito. E aí, como eu disse ontem, você vai aí escolher um valor e você vai honrar esse valor este mês. Então, você vai fazer são dois pontos importantes para esse mês de setembro, tá? Bom, eu tô acreditando que até agora você já abriu sua conta poupança, né? Você já abriu? Ai, meu Deus do céu. Eu já tô acreditando nisso, que você tem a sua poupança, que você abriu e você já decidiu depositar o dinheiro do seu pagamento, porque você vai receber esses dias, que o quinto dia útil é por esses dias, e você vai separar uma quantia que tem que ser no mínimo 10%, tá? Não importa. Você vai lá, separa os 10% e coloca na poupança, tá bom? E a gente se encontra no próximo áudio. A gente vai terminar de falar mais um pouquinho sobre isso. A gente se encontra lá. Um beijo.